Existe uma cidade nos Estados Unidos onde o chão está pegando fogo há mais de 60 anos e ninguém consegue apagar. Não é lenda urbana. É um lugar real, marcado nos mapas, onde a fumaça sai de rachaduras no asfalto e a temperatura do solo passa dos 200 graus em alguns pontos. A cidade se chamava Centralia, na Pensilvânia. E a história de como ela se tornou inabitável diz muito sobre um padrão que se repete pelo mundo. Quase sempre, quem tornou o lugar impossível de viver foram os próprios humanos. Em Centralia, tudo começou em 1962, provavelmente quando alguém ateou fogo ao lixo perto de uma antiga mina de carvão a céu aberto. As chamas encontraram uma veia de carvão subterrânea e desceram. O carvão embaixo da cidade se acendeu como um pavio gigante e continua queimando até hoje, alimentado por um combustível que pode durar mais de 2 séculos. Nos anos 1980, o chão começou a ceder, gases tóxicos invadiram as casas e o governo pagou para realocar quase todos os moradores. A cidade foi praticamente apagada do mapa, até o código postal foi cancelado. Hoje restam algumas ruas vazias, tomadas pela vegetação, com fumaça saindo do solo. Um lembrete quente e silencioso de que um erro banal pode tornar um lugar inabitável por gerações. Mas se Centralia foi um acidente que ninguém quis, o próximo caso foi resultado direto de uma decisão calculada. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos precisavam de um lugar para testar bombas nucleares e escolheram o atol de Bikini, um paraíso de águas azuis no Pacífico. Os moradores foram convencidos a sair temporariamente. Entre 1946 e 1958, dezenas de bombas foram detonadas ali, incluindo uma de hidrogênio 1000 vezes mais potente que a de Hiroshima. As ilhas foram contaminadas com radiação. Décadas depois, quando parte da população tentou voltar, os níveis de radioatividade nos alimentos ainda eram altos demais e eles tiveram que ser removidos de novo. Até hoje, o atol é considerado inseguro para moradia permanente. Um temporário que já dura quase 80 anos. E há lugares onde a destruição foi tão grande que mudou a própria geografia. O Mar de Aral, na Ásia Central, já foi o 4º maior lago do mundo. Nas décadas de 1960, engenheiros soviéticos desviaram os rios que o alimentavam para irrigar plantações de algodão no deserto. O plano funcionou para o algodão e secou o mar. Em poucas décadas, cidades pesqueiras inteiras ficaram a dezenas de quilômetros da água mais próxima, com barcos enferrujando no meio de um deserto salgado onde antes havia peixe. O vento passou a levantar poeira tóxica de pesticidas e sal do fundo exposto, adoecendo quem morava por perto. Foi uma das maiores catástrofes ambientais causadas pelo homem, e ela aconteceu porque alguém, num escritório, decidiu que o mar valia menos que o algodão. Alguns lugares, no entanto, foram esvaziados em questão de horas, e o silêncio que ficou é o que mais assusta. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na atual Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança que deu terrivelmente errado. A cidade vizinha de Pripyat, construída para abrigar os trabalhadores da usina, tinha quase 50 mil habitantes. Eles não foram avisados imediatamente. A evacuação só começou mais de um dia depois, quando as pessoas já haviam respirado ar radioativo e foram instruídas a levar só o essencial, porque voltariam em alguns dias. Nunca voltaram. Pripyat está congelada em 1986 até hoje. Brinquedos, relógios parados, uma roda gigante que nunca chegou a ser inaugurada. Uma zona de exclusão de milhares de quilômetros quadrados ainda cerca o local e só será totalmente segura daqui a milhares de anos. E antes que pareça que esse tipo de coisa só acontecia no passado ou do outro lado do mundo, veja um caso dos Estados Unidos que quase ninguém conhece. Nos anos 1970, a pequena cidade de Timmins Beach, no Missouri, contratou um caminhoneiro para borrifar óleo nas ruas de terra e conter a poeira. O que ninguém sabia é que aquele óleo estava misturado com dioxina, uma das substâncias mais tóxicas já produzidas. A cidade inteira foi contaminada. Quando as autoridades finalmente entenderam o tamanho do problema, em 1982, a solução foi drástica: comprar a cidade inteira, remover todos os moradores e demolir tudo.
Timmins Beach deixou de existir oficialmente. Onde havia mais de 2.000 pessoas, hoje é um parque construído sobre solo descontaminado. Uma cidade apagada por causa de algumas cargas de óleo barato. O padrão fica ainda mais claro quando o desastre se repete quase idêntico, décadas depois, num país que deveria ter aprendido a lição. Em 2011, um terremoto seguido de tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima, no Japão, provocando o segundo pior acidente nuclear da história depois de Chernobyl. Mais de 100.000 pessoas foram evacuadas de uma zona ao redor da usina. Cidades inteiras viraram fantasmas da noite para o dia. Supermercados com produtos ainda nas prateleiras, carros parados, casas trancadas. E nem todo lugar inabitável foi resultado de uma tragédia dramática. Alguns foram, de certa forma, escolhidos. No deserto do Turcomenistão existe uma cratera em chamas conhecida como a Porta do Inferno. A versão mais aceita é que, em 1971, geólogos soviéticos perfuraram o solo em busca de gás, o terreno cedeu, e para evitar o vazamento de metano tóxico, eles atearam fogo à cratera, achando que as chamas se apagariam em alguns dias. Mais de 50 anos depois, ela ainda queima, um buraco de fogo de dezenas de metros de diâmetro no meio do deserto. Uma tentativa de resolver um problema em poucos dias que virou uma fogueira permanente, visível a quilômetros de distância à noite. E há lugares que foram lentamente envenenados por aquilo que o sustentava. Na Austrália Ocidental existia uma cidade chamada Wittenoom, que prosperou a partir da mineração de amianto azul, a variedade mais perigosa que existe. Durante décadas, homens trabalharam nas minas e famílias inteiras viveram cercadas por poeira de amianto. As crianças chegavam a brincar em pilhas do material e a poeira era usada até para cobrir as ruas e os quintais. Quando a relação entre o amianto e cânceres fatais de pulmão ficou inegável, a mina fechou, mas o estrago estava feito. Centenas de ex-moradores e trabalhadores morreram de doenças ligadas à exposição. O governo tomou uma decisão radical: apagar Wittenoom da existência. Cortaram a energia, removeram o nome dos mapas e das placas de estrada e passaram a orientar que ninguém jamais fosse até lá. A cidade foi oficialmente desmapeada, como se, ao apagá-la dos mapas, pudessem apagar também o que havia acontecido ali. O que une Centralia, Bikini, o Mar de Aral, Pripyat, Timmins Beach e todos os outros não é azar, é decisão. Em quase todos os casos, alguém acendeu um fogo, apertou um botão, desviou um rio ou borrifou um óleo achando que controlava a situação e descobriu, tarde demais, que a natureza não devolve o troco em cima da hora, mas cobra por séculos. Esses lugares não são maldições, são faturas. Faturas de escolhas humanas que continuam vencendo muito tempo depois de quem as tomou já ter ido embora. E talvez o mais inquietante seja imaginar quantos lugares hoje considerados perfeitamente normais estão, neste exato momento, no começo silencioso de uma dessas histórias, sem que ninguém ainda tenha percebido. Se esse vídeo te fez olhar o mundo com outros olhos, deixa o like, comenta qual desses lugares mais te arrepiou e se inscreve no canal para mais histórias reais que parecem ficção.